Olá, eu sou o professor Luiz Brauna, especialista em estudos e pesquisas sobre gênero, raça e sexualidade. E compartilho com vocês que no Movercast desta edição utilizaremos a sigla LGBTI+. Essa sigla designa as pessoas que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e pessoas intersexuais, além de outras identidades de gênero e orientações sexuais. Essa sigla será utilizada por nós por acreditarmos que parte significativa das produções acadêmicas e literárias a utilizam como referência, assim como documentações oficiais dos mais diferentes movimentos sociais que se organizam com essa pauta e com essa luta. Sendo assim, utilizaremos esta sigla no nosso Movercast, mesmo entendendo a dinamicidade que existe nessas letrinhas. No mais, temos orgulho, somos plurais. Olá a todos, todas e todes. Estamos começando mais um Movercast e hoje de uma forma mais plus para falar sobre o mais, né? E para falar em diversidade, diversidade é abrir as portas para os questionamentos, entendendo as novas multiplicidades, é dar lugar para que o novo possa emergir. É olhar para dentro de si com carinho e perceber as belezas das suas próprias particularidades. Todas essas ações se encontram no diálogo e se potencializam com o afeto entre aqueles que dispõem a se debater. E isso porque não basta comunicar, é preciso comunicar com a dedicação de quem se importa com a causa. Assim, através do videocast, conseguimos promover a busca pelas mudanças que queremos ver, garantindo que novas ideias sejam geradas com equidade e inclusão dentro e fora do ecossistema Ânima. Hoje a gente tem aqui, né, um convidado, né, Well, que a gente está assim ansioso já para convidar para esse momento. É uma pessoa que já vem brilhantando aí essas aberturas, né, desses momentos do videocast. Já é uma carinha que está conhecido, né? Ele trouxe aí a nossa abertura, né? Do antes da vinheta. Mas já já a gente coloca ele na roda. Vamos fazer aqui as apresentações. Então, meu nome é Welder Vicente, sou um homem pardo, cego, de olhos, barba e cabelos castanhos. Estou usando uma bata hoje de um tom creme. Pessoal, tá aqui hoje no nosso penúltimo episódio tem um peso, né, que assim tá acabando, né, e isso me deixa com uma sensação assim, estamos quase entregando o projeto, mas ele tá acabando, socorro. E para você, Felipe, como que tá? Ai, dá vontade de sair correndo, porque eu também não queria que acabasse, não, sabe? Eu acho que. E outra, não vai acabar, né, Helder? Eu acho que tem umas outras temporadas por vir. É, Mas eu acho que, pensando na nossa temática, é porque dá uma vontade de sempre dialogar ainda mais, né? O tema, ele não se esgota. Acho que a gente quer mais que se estenda ainda mais, mas né? ele não pode se esgotar, É. né? Então, se apresenta aí, Phil. Então, gente, o Felipe aqui falando. Hoje eu também tô aqui com uma cor meio bege, né? Estou com cabelo curto, com ele raspado nas laterais. Estou usando um brinco com um headphone. Sou um homem gay pardo. E seguimos aqui para falar, então, sobre esse mais, né? Mas, então, falamos dando voz, personalidade para cada letrinha. Só que a gente entendeu que o final a gente podia dar uma agrupada para poder contemplar todas ao mesmo tempo. E apresenta para gente quem está com a gente hoje. Russem os hosts e os tambores. Ele é doutorando em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE, mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal de Pernambuco. Gente, que delícia. Mais um sotaque chegando. Ai. Bacharelado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, professor assistente de supervisão acadêmico do estágio de curso e serviço social do Centro Universitário de Guararapes, da
UFFG, atuou também como assistente social do Centro Estadual de Combate à Homofobia, na Secretaria Executiva de Direitos Humanos, da CEJUD de Pernambuco, no período de 2016 a 2019. Integra hoje o Núcleo de Pesquisas em Gênero e Masculinidades. Ele também participa de projetos que aliam ensino, pesquisa e extensão em temas relativos à saúde, comunicação, gênero, sexualidade, feminismo, também sobre homens e masculinidades a partir de estudos e práticas discursivas. Também tem aí a questões de produções e sentidos do cotidiano, relações do poder de processos de subjetivação, integrando campos de saber de interdisciplinariedades, como também a psicologia social, linguagem e saúde pública, e gente não para. Em serviço social, desenvolveu pesquisa na área de formação profissional, serviço social, direitos humanos da população LGBT. Deixa eu respirar um pouquinho, é muita emoção. E atualmente dedica-se a pesquisas em psicologia que abordam as temáticas de sociabilidade, cultura, política, diversidade sexual e de gênero, direitos sexuais do movimento LGBT e estudos feministas e de gênero. Gente, com vocês, o nosso queridíssimo Luiz Brauna. E aí, Luiz? seja bem-vindo, meu querido. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Gente, esse currículo aí, hein? Que currículo, hein? Que história é essa? Gente, preciso revisitar algumas coisinhas aí, mas sim, é uma trajetória bem ampla de pesquisas e estudos sobre diversos temas que, de certa forma, por mais diversificados que sejam, estão completamente imbricados, né? Vou me apresentar. Eu sou Luiz Brauna, sou um homem negro, ou melhor, me reconheço como uma bicha preta, sou calva, gorda, estou usando óculos, estou utilizando uma camisa preta por dentro e por fora uma camisa com estampas africanas, pensando aí na perspectiva da ancestralidade. E estou ocupando alguns lugares, ou resistindo em alguns lugares acadêmicos, né, nessa perspectiva de estudar, problematizar, refletir sobre gênero, sexualidade, raça e outros marcadores importantes aí. E assim, Luiz, a sua presença aqui hoje nesse bate-papo me deixa muito feliz, né? Assim, eu te conheci presencialmente, né, no final do ano passado, foi muito gostoso, te agradeço demais por tanto carinho. E você também abriu todos os nossos episódios, né, explicando ali por que a gente está indo até a letra I. E ele também é uma peça do seu estudo, né? Sim, tenho estudado, acho que desde quando... Academicamente, desde quando ingressei na universidade, mas pessoalmente, desde quando me entendo por gente, se é que eu me entendo como gente, né, nessa sociabilidade que nós vivemos. Mas, como é algo que atravessa a minha vivência, eu sempre busquei me dedicar a esses estudos, né? Acho que muito pelo que eu penso sobre o processo de pesquisa, de investigação, que tem que ser algo que te dê prazer, que te auxilia a se perceber também, e não só na dimensão individual, mas também se perceber enquanto sujeito coletivo. E é por isso que eu acho importante e tenho sempre demarcado o meu campo de estudo nessas temáticas, né, para falar sobre mim, sobre todas as outras pessoas que compõem aí o que a nossa sociedade insiste em marginalizar, vulnerabilizar. A gente está mostrando que esse lugar subalterno não é o lugar que nós queremos e nem permaneceremos nele. Exato. E assim, Luiz, a gente trouxe aqui, hoje é o nosso penúltimo episódio. Estou aqui com um sentimento de quase dever cumprido. Quase. A gente ainda tem o próximo episódio. E a gente trouxe personalidades, né? A gente trouxe aqui voz para lésbica, para o gay, para o bi. Para a letra T, a gente dividiu em 2 momentos. Tivemos depois aqui com a gente virtualmente a letra I. E agora a gente vai unir, né, aqui nesse bate-papo e falar do queer, do não binário, do pansexual,
E já assim, trazendo a nossa temática aqui para a sala, para a mesa, eu já quero começar assim, pedindo para você começar a falar do queer, do não binário, do agênero. Massa, perfeito. Como eu falo, né, em todo início dos podcasts, existe uma dinamicidade nessas letrinhas. Se a gente for resgatar, que não é o meu papel aqui, mas se formos resgatar a experiência brasileira com relação a essas identidades de gênero e orientação sexual, a gente vai perceber que passamos desde sigla GLS até hoje sigla LGBTQIAPN+. Significa que, ao longo do tempo, as diversas identidades de gênero e orientação sexual são problematizadas, tensionadas, refletidas e possibilitam que determinados sujeitos construam as suas identidades. A teoria queer é uma teoria que tem uma base norte-americana e europeia bastante fortalecida. Inclusive, tem a demarcação da Judith Butler como uma das autoras que possibilitaram esse campo teórico, né, de investigação sobre gênero, feminilidade, masculinidades e etc. Mas ela chega no Brasil com outras dimensões. Então, antes de falar da conformação do queer como uma identidade na nossa realidade, é importante demarcar que essa teoria chega como uma reflexão a todas as normatizações que foram e vêm sendo constantemente consolidadas na nossa experiência ocidental. Então, a teoria queer surge na perspectiva de debater sobre performatividade, surge na perspectiva de debater sobre a heterossexualidade compulsória e vão muito na perspectiva de tensionar que isso não é uma fixidez, que isso não é algo que está nato, algo rígido, mostrando o contrário, que tanto gênero quanto orientação sexual são questões que estão fluidas, que são ambíguas, que são muitas vezes contraditórias, que são múltiplas. E aí, essa perspectiva coloca um tensionamento sobre a construção de identidades, sobre as normatizações que são construídas, tanto com relação à experiência heterossexual, quanto com as experiências homossexuais e etc. Então, é uma teoria. Chega no Brasil via reflexões no campo acadêmico. Então, há uma apropriação teórico-científica dessa teoria que, pela nossa realidade, academia e movimento social muitas vezes se imbricam e muitas vezes também se distanciam. E nessas idas e vindas, a teoria queer passa a ser importada para a realidade brasileira, numa perspectiva tanto de debater sobre essas normatizações, sobre essas padronizações que foram construídas, possibilitando que alguns sujeitos construíssem uma identidade queer. Então, a gente parte de uma perspectiva pós-identitária, vou chamar assim, para uma realidade identitária. E aí, essa é uma das tensões. Porque no Brasil, na nossa experiência latino-americana e brasileira, o queer passa a se tornar uma identidade questionadora ou questionadora dos padrões de gênero designados no nosso país. E aí, quando a gente pensa na nossa realidade, é bem complexa, né? A gente fala de um país que é extremamente conservador, não só no avanço da igreja pentecostal, mas desde a ascensão da igreja católica, né, dos seus ditos sobre as normatizações, seu controle sobre o corpo, seu controle sobre a sexualidade. E isso vem se reiterando ao longo do tempo. Hoje em dia, um dos eventos que, para mim, é um dos marcadores dessas padronizações são o Chá Revelação, né, que é um evento que reúne familiares, amigos, para comemorar se aquele sujeito que está em processo de crescimento
será um homem ou uma mulher. Por mais que os debates de gênero e sexualidade tenham avançado, e aí algumas pessoas tentam mudar as cores, não vou botar rosa e azul, vou botar lilás e amarelo, a lógica permanece sendo a mesma, de Luiz, construção de uma expectativa sobre os sujeitos, des- né? Luiz, desculpa te Então, interromper. Eu falo, é só para dar um sim, claro. contrastezinho. Uma vez eu publiquei nas redes, brincando, que se, se fosse para colocar um chá de bebê na minha época, eu acho que o meu seria uma caixinha. Um dia eu vi um vídeo que sai um pai colocando um enxame de balões coloridos, né? Assim, representando. Acho que seria mais ou Sim. menos Ou essa seja, lógica, seria o né? arco-íris saindo da caixinha. Então acho que. Não, e tem um monte de chá de revelação que a gente precisa fazer na nossa realidade. Um chá de É, revelação sobre a classe social. Tem uma galera que não tem dimensão sobre a sua classe, sobre a sua raça, sobre a sua posição, né, na sociedade. E aí, mas não, a gente se fixa nesse padrão, nessa expectativa sexual sobre os corpos. E aí a teoria queer, ela surge justamente para que a gente possa romper com esses padrões, né? Então, porque esses padrões designam qual o caminho que aquele sujeito vai percorrer durante a sua vida. Há uma expectativa familiar, comunitária, de que o sujeito que nasce com pênis, ele vai, ao longo da vida, ser macho, viril, se casar, ter filhos, provedor, gostar de futebol, sabe? Uma padronização, da mesma forma, uma padronização para o corpo que nasce com a vagina, né? Vai ser dócil, frágil, cuidadosa, vai se casar com o príncipe encantado, vai viver aí as mil maravilhas. E essas expectativas são designadas por outros sobre os nossos corpos. Então, a expectativa do outro para conosco. Quando a gente fala sobre as identidades sexuais e as identidades de gênero, é o momento em que nós podemos expressar quem somos. É o chá revelação partindo do meu interesse, partindo do meu lugar, de como eu me reconheço. Então, a teoria queer vem nessa perspectiva. No Brasil, essa teoria possibilitou que os estudos de gênero e sexualidade fossem se ampliando. A gente está falando aqui de um campo acadêmico, né, de um campo de estudo. Então, essa possibilidade de questionar esses padrões fez com que o queer hoje fosse a designação de uma pessoa que busca romper com todas essas determinações do que é masculino, do que é feminino, tanto também com relação aos padrões de sexualidade, né? Ser heterossexual, homossexual, bissexual. O queer está nessa dimensão de buscar romper com todas essas padronizações, né? Então, é possível pensar o queer como alguém que não vê sua orientação sexual nem sua identidade de gênero de forma definida. Ela vai aí usar dessa fluidez, usar dessa possibilidade de brincar, de se reconhecer, de experienciar as múltiplas formas de existir na sociedade, né? Reconhecendo isso agora como identidade. E só um parênteses, essa particularidade de o queer vir construído como identidade no Brasil é que a nossa experiência hoje é pautada no reconhecimento dos sujeitos via identidade. Então, quando a gente pensa na consolidação de políticas sociais, de direitos sociais, é através das identidades que os sujeitos passam a ter acesso a essas políticas. Um exemplo é a Política Nacional de Saúde LGBT, que foi instituída, salvo engano, em 2016 para cá, e reconhece o atendimento integral à saúde da população LGBT nos espaços de saúde. Então, foi a garantia e a localização dessas identidades que possibilitou que direitos sociais pudessem ser instituídos. Então, a reivindicação dessas outras letrinhas, Q,
A, P, N+, é justamente para que a nossa experiência possa reconhecer, enquanto cidadãos, cidadãs, esse conjunto de sujeitos que são hiperdiversos, né? E aí, Luiz, assim, pegando, né, sequência nas letrinhas, trazendo aqui para a nossa mistura do nosso caldeirão, e a letrinha A? A letra A gente pode pensar tanto na dimensão da identidade de gênero, quanto na dimensão da orientação sexual. Então, a gente pode falar sobre pessoas assexuadas, que são pessoas que não sentem atração sexual e existem, né? É importante a gente demarcar que as pessoas elas podem não sentir atrações sexuais. E existe a dimensão do agênero, que são pessoas que não se identificam, que não pertencem a nenhuma dimensão de gênero. Existe uma aproximação entre queer e agênero, mas o queer ele vai muito na perspectiva de ampliar essas não identificações. E a pessoa gênero, ela está muito demarcada na questão do gênero, né? Ela não se identifica com a dimensão do gênero, mas ela pode percorrer diferentes orientações sexuais. Então, a gente pode partir por essas duas dimensões, né? A letra A incorpora tanto assexuados quanto agêneros. Uhum. E aí, dando sequência, eu vou dar uma pausa no P e vou puxar o N, porque eu acho que tá próximo aqui o diálogo e a gente finaliza com o P. Pode ser? Tranquilo, Então pode tá. ser sim. E o que significa então a letrinha N? Então, a N surge muito ligada a essa perspectiva da teoria queer, né, de questionar os padrões sexuais e de gênero. Então, o N designa as pessoas que se identificam como não binárias ou não binárias, já para tensionar na própria nomeação esse lugar do artigo A ou do artigo O. Né? Então, a pessoa não binária são pessoas que buscam romper com a binariedade de gênero. Então, a gente parte da ideia de que existem gêneros que são demarcados por uma binariedade, que é muito da nossa cultura. A gente tem uma cultura de pensar coisas em dois polos, né? Bem e mal. A gente tem essa mentalidade de que algo ou vai ser muito bom ou vai ser muito Muito ruim. Tem maniqueísta, né? É. E aí, a nossa experiência de gênero padronizada coloca que os sujeitos só podem se identificar como homens ou como mulheres. Então, isso é o padrão binário. Quando a gente fala sobre o não binário, são pessoas que buscam não se identificar nem como homem, nem como mulher. Alguns reivindicam até um terceiro gênero, que o nome já diz, né? Não binário. E essa é uma experiência muito particular que a gente não pode confundir, por exemplo, com as experiências de pessoas trans. Porque pessoas trans transitam para uma determinada dimensão de gênero, né, de forma geral. Um homem trans ele está num processo de identificação com o gênero masculino. Uma mulher trans está num processo de identificação com o gênero feminino. Existem pessoas trans não binárias também, mas é isso, né? Uma condição que coloca o sujeito numa transição ou até numa ruptura completa com essa binariedade, com esses dois parâmetros. E aí é uma forma bem atual de classificação mesmo, né? De busca de reconhecimento de que a gente não precisa se determinar entre homem ou mulher. Existe uma multiplicidade. E aí a gente pode falar sobre pessoas andrógenas, né? Que aí na sua performance utiliza... Estou sendo bem brutal assim na forma de explicar, né? Pessoas andrógenas que no momento utilizam um acessório feminino combinando com um traje socialmente determinado como masculino. Enfim, né? Há uma fluidez na apresentação, no discurso, na linguagem
dessa pessoa não binária que busca aí essa ruptura com padronizações. Luiz, tem uma questão que eu li em algum momento que dentro da letrinha N existe mais uma, né, nomenclatura que eu acho que se diz não conforme, né? Seria o mesmo que dizer o não binário, então. Seria isso? Sim, Uhum. sim, seria, talvez fosse até mais ampliado, né? Porque não conforme é alguém que não se conforma com essas padronizações, de forma alguma. O não binário está bem demarcado na dimensão do gênero. E o não conforme pode ir nessa perspectiva, né? De eu não me conformo com nenhum desses lugares que vocês querem que eu esteja, porque quem decide o lugar em que eu estou sou eu. Então, não me conformo com isso, né? É uma posição de negação mesmo de todas as ações. Inclusive, não só o padrão heterossexual, não só o padrão que foi instituído como norma, mas até a nomeação, né, das siglas LGBT, de certa forma, coloca os sujeitos numa classificação, numa caixa determinada. Tem um meme que roda aí a internet há muito tempo atrás, né, de que um homem que se designava como gay está beijando uma mulher. Aí as pessoas perguntam, e fulano não era gay? Ou seja, de certa forma, as próprias nomeações, dentro dessas letrinhas, terminam construindo padronizações. E o não conforme diz que rompe com tudo que for padrão. Luiz, você falou desse agrupamento, de colocar as pessoas numa caixinha. Quando eu propus aqui na conversa que a gente falasse do qui, né, do que, do a, do n, de certa forma eu agrupei numa questão de gênero, certo? Sim, sim. Tirando o assexuado, que é uma dimensão da sexualidade, né, da orientação sexual, as outras nomeações vão nessa ruptura com os padrões de gênero mesmo, né? Pensando outras formas de se identificar no âmbito do gênero, né? De generificar os corpos. Certo. E aí, a gente ainda tem mais uma letrinha que está ali no meio, né? Que eu deixei propositalmente para te perguntar sobre ela agora. O P. Né? O que é o P? Está no mesmo campo do assexuado, né? Que a gente acabou de falar, que é no campo da orientação sexual. E o P tem designado pessoas que se identificam como pansexuais, que está para pessoas que sentem a atração, desejo afetivo e sexual por pessoas de múltiplos sexos, múltiplos gêneros, não numa dimensão de sexualização desses corpos, mas numa dimensão de atração emocional, romântica, né, intelectual. São outras questões que incitam o desejo, que incitam a vontade dessas pessoas que se identificam como pansexuais de se relacionarem com outros. Então, a pansexualidade vai nessa dimensão de levar em consideração outros aspectos que não só a designação de gênero, não só a designação do sexo biológico, como um atrativo àquela pessoa, né? Ela se atrai pela pessoa, pela inteligência, pelas relações, pelo vínculo que estabeleceu. E aí algumas pessoas começam a dizer que o pan se atrai por tudo, né? O pan é a pessoa que se joga na balada e sai pegando todo mundo. Não necessariamente, e não há nenhum problema em ser dessa forma. É mais uma ruptura de romper também com essas padronizações agora no âmbito da sexualidade. Né? Então, a pansexualidade vai muito nessa perspectiva de que existem outras questões que são interessantes também e que motivam a gente a sentir atração, desejo por outras pessoas, independente do que o padrão estético, né, o que é socialmente imposto, coloca esses sujeitos. Então, a gente poderia chamar pessoas pansexuais a partir dessas definições, né, que se atraem por todos os gêneros,
sexos, sentidos, né, e etc. É importante fazer um parênteses que eu achei curioso quando eu estava conversando com uma professora, de que ela dizia, então o pansexual se atrai por tudo, então pode se atrair por animais, por exemplo. Calma, gente, né? A gente está falando de uma outra dimensão. A gente não está falando sobre zoofilia, a gente não está falando sobre outras questões que, na nossa experiência, são vistas como criminosas. A gente está falando sobre identidade de gênero, né, construção do sujeito dentro dos limites que são impostos na nossa sociedade. Para que a gente também não confunda esse gosto de tudo com liberdade para fazer tudo. Não é bem assim. Certo. Importante essa sua marcação final. Agora eu fiquei assim, elaborando aqui uma outra possibilidade, né? Porque acho que é sobre isso, né? A partir do momento que a gente reconhece as identidades, acho que outras começam a aparecer, né? Então, o PAN, me parece que o se aproximar do desejo é uma possibilidade ainda maior, né? De se haver com os outros desejos. E aí, quando a gente discute sobre a possibilidade de estar em um plano mais do afetivo, né, de caminhar por esse plano mais do afetivo, como que a gente encaixaria, então, a questão do demissexual ali, né? Existe uma relação, assim, porque eu vejo que há um vínculo maior do demissexual de estar muito mais envolto ali dessa questão de estruturar uma relação primeiro, né? Tem algo mais pela ordem do afeto, né? Primeiro eu Sim. conheço, primeiro quero a conquista, e lá, se acontecer depois, em um segundo plano, se acontecer, algo será desenvolvido, né? Sim. A gente costuma dizer que a demissexualidade está no campo muito emocional das relações. Então, a gente precisa... As pessoas que se identificam como demissexuais sentem atração por pessoas, não só por o aspecto da existência material, mas também da perspectiva subjetiva dessas pessoas, dos vínculos que estabelece com ela, da segurança que sente com aquele outro, e aí é que vem a se despertar, né, para outras relações. É importante demarcar a demissexualidade, principalmente no momento que a gente vive de celeridade das relações, né? O sexo casual hoje é algo que um aplicativo possibilita que em 5 minutos a gente já consiga alguma relação. E a demissexualidade vai dar uma brecada nessa celeridade neoliberal, para fazer uma perspectiva aí de análise sobre a conjuntura, demarcando que a gente pode partir para uma relação a partir de aspectos que envolvem o afeto, o cuidado, a atenção, né, a emoção. Então, a demissexualidade vai nessa perspectiva que você está colocando. E aí, Luiz, a gente pensando, né, que tem o mais, né, e a importância de pensar que não para no N, né, atualmente a sigla termina no N+. Então, tem possibilidades da gente ter outros surgimentos aí, né? Sim, com certeza. É importante a gente demarcar que é um campo de estudo, então há uma teorização, há investimento em pesquisa, há investimento em investigação. E do mesmo jeito que a gente consegue identificar uma variedade de vírus, a gente consegue identificar uma variedade de identidades de gênero e orientação sexual. Então, sim, o mais é para mostrar que existe uma dinamicidade nessas identidades de gênero e orientação sexual. A gente pode falar de utilizar o alfabeto inteiro, utilizar códigos, números para identificar sujeitos, porque de fato há uma multiplicidade que ainda não foi mapeada. Como a gente pode falar também das trocas que podem ocorrer durante essas letrinhas, né? Durante a formação dessas letrinhas.
Em um determinado momento histórico, a gente falava de GLBT. Com a luta do movimento lésbico, a gente passou a falar de LGBT. O movimento trans tem lutado para uma modificação nessa nomeação, TLGBT. E, sabe, existe uma fluidez, existe uma multiplicidade de possibilidades, e a riqueza de se estudar sobre gênero e sexualidade é, a todo tempo, a todo momento, conhecer múltiplas formas de ser, de existir, de estar no mundo. E essas formas, na nossa vivência, hoje elas precisam ser identificadas, elas precisam ser nomeadas. Então, respondendo a sua pergunta, Helder, sim, teremos múltiplas. Hoje estamos falando de LGBTQIAPN+, mas daqui a 5, 10 anos, eu não sei se a gente vai conseguir pronunciar todas essas letrinhas ou se utilizaremos letras como designação dessa multiplicidade de existência. É sobre isso que a gente fala, né? Sobre a diversidade humana. Então, estamos aí para conhecer ainda mais sobre isso. Não, e que bom que há a possibilidade, né, de ter mais, de multiplicar a nossa diversidade, de ter esses espaços, né? E que esse nosso letramento aqui, daqui a pouco a gente tenha que revisitá-lo e falar, olha, gente, lá em tal momento a gente falou isso, mas agora a gente pode entender melhor, agora a gente tem um outro entendimento para isso. Eu acho isso fantástico, sabe? A forma que a gente consegue evoluir. Não tem por que a gente ficar só em dois momentos. Ou é homem ou é mulher, ponto, acabou. Né? Ou só se atrai por homem, ou se atrai por ponto, acabou. Então, existem outras possibilidades. Isso é muito bom, é muito massa. E acho, para complementar, desculpa, Felipe, eu vou até te puxar nessa minha fala agora, porque essas nomeações LGBT, essa forma como a gente lê, interpreta gênero e identidade, ou identidade de gênero e orientação sexual, é muito eurocentrada, é muito norte-americana, e a gente está passando por um momento de busca da nossa história. Então, tem perspectivas teóricas que vão falar sobre colonialidade para pensar a nossa experiência como um país periférico. Isso vai nos aproximar, né, das primeiras civilizações que foram, nem civilizações, até formas de existir mesmo no nosso país, dos povos indígenas, né, da população africana, que tinham nomeações específicas para a forma como se comportavam, né? Então, talvez essa possibilidade também de olhar para o nosso interior, de pensar a nossa perspectiva, possibilite que a gente modifique bastante essas nomeações, rompendo com essa perspectiva, né, muito ocidental, eurocêntrica, norte-americana, e trazendo para uma perspectiva latino-americana, pensando, né, o nosso país, os nossos países vizinhos, a nossa experiência. Que a gente estava até conversando sobre isso, né, Felipe? De como algumas nomeações não rompem com essas padronizações aí que a gente falou logo nos bastidores. Sim, eu acho que é super importante a gente acompanhar esses processos e o quanto que esse processo diz sobre uma historicidade, né, assim, de um papel e desses lugares de fala, né? Acho que a gente, quando tem aí a implicação aqui desse Movercast de convidar pessoas, né, de histórias, etnias, histórias mesmo, de atravessamentos que trazem aqui para a gente saber de onde que vieram, né, lutas que atravessaram esses caminhos. E aí a gente conversando um pouco aqui antes de iniciarmos, né, a gente ficou, né, querendo algo que sempre me atravessou aqui na minha trajetória, e quando a gente fala assim, que lugar que eu pertenço dentro desse letramento aqui, né? Hoje eu me reconheço quanto um homem gay, mas eu hoje já tive várias fissuras comigo hoje que eu fico me perguntando, será que é só um homem gay mesmo? Será que não tem uma coisa do não conforme aí, assim, porque eu não quero ficar só em uma coisinha ali que me congele, né? Então, eu acho que talvez tenha uma coisa ali talvez do queer que me atravesse. Então, acho que o experimentar as identidades também nos faz evoluir, então, tanto assim quanto ser humanos.
E me traz uma outra questão que eu acho que a gente precisa avançar, que é sobre isso, de o quanto que a gente importa de uma teoria né, norte-americana, eurocêntrica, desse lugar de um queer, né? Tem alguns teóricos que até brincam muito, assim, que é um queer cool, né? De que é isso que falam, que se apropriam, mas não falam da gente, né? E acho que é uma teoria que não se aproxima da nossa realidade. E quando a gente escuta as pessoas, né, que nem a gente está tentando fazer aqui, se movimentar nesse sentido, o que eles querem dizer, né, com isso, dessa realidade, que é muitas vezes difícil, né? A gente vê hoje pessoas trans, travestis, de uma realidade que é de silenciamento, de apagamento, de uma sociedade que hoje, acho que pela 14ª vez que mais mata pessoas travestis, né? E que criam códigos de resistência, né? A gente tem aí a questão de um dialeto que foi criado, que eu acho incrível, que é o Pajubá, né? Então, eu queria que você tentasse falar um pouquinho de como que foi essa criação, que eu acho que é uma tecnologia maravilhosa, assim. Eu de vez em quando, eu tenho alguns amigos que a gente brinca muito, assim, em questão de falar entre a gente, brincando, mas eu acho que a gente também tem que falar com seriedade o quanto que isso foi um dialeto de resistência, né? Sim, sim. É, Você falou muitas coisas que nos permitem pensar sobre nossas existências também, né? Eu parto muito do lugar de me reconhecer como homem gay, demarcando que essa posição é uma posição política, entendendo a nossa realidade, entendendo o país que nós vivenciamos, né? Demarcando os últimos 4 anos que passamos aí do quanto as bandeiras de gênero, sexualidade, feminismo, questões raciais foram intensamente atacadas. Então, acredito que é preciso nos posicionarmos politicamente. Então, me reconhecer como um homem gay é uma posição política, e demarcando que é uma posição política, me possibilita pensar que ela é uma condição fluida. Então, esses questionamentos que trazem a você, fique muito tranquilo, que é muito próprio da nossa existência, né, que possibilita essa fluidez de experienciar, de tentar uma busca, né, de identificar o que somos e se é que conseguiríamos ou conseguiremos demarcar quem somos de fato, pensando aí nessa transitoriedade, né? Então, importante falar sobre isso. E essa dimensão que você traz do Pajubá é muito interessante porque demarca a construção de uma linguagem construída no Brasil, muito numa perspectiva de ruptura ou até de formas de preservação de uma cultura LGBT, vou chamar assim, no nosso país. Alguns estudos vão datar que o Pajubá surgiu no final da década de 70, início da década de 80. Então, se a gente for voltar aos estudos sobre a nossa formação sócio-histórica, foi um período que o Brasil vivenciou a ditadura militar. Então, a criação de uma linguagem específica que somente pessoas LGBTs pudessem identificá-las e entendê-las, possibilitou muitos processos de proteção coletiva a esses sujeitos. Então, o Pajubá vai possibilitar essa forma de existir, rompendo com o lugar clandestino, ou até reiterando o lugar clandestino que as pessoas LGBTs foram violentamente colocadas no período ditatorial e que isso foi se reverberando ao longo do tempo. Então, tem inúmeras nomeações que são muito interessantes, Ocó, Picumã, Talibã, uma série de nomeações que vão falar sobre questões cotidianas, sobre identificação de sujeitos, né? Então, Alibã tem identificação de policial, Ocó é do boy, Picumã é de cabelo. Então, tem dentro dessa nomeação identificação de aspectos da vida em coletividade que foram constituídas num processo, né, como eu já falei, de proteção coletiva e que, ao mesmo tempo, possibilitam a construção de uma teoria,
a construção de uma vivência, né, de uma existência local. E, infelizmente, essa discussão é pouco valorizada, mas tem uma galera que tem se apropriado disso para pensar sobre a nossa forma de enxergar as identidades de gênero e orientação sexual e a cultura que é instituída diante essas multiplicidades existenciais. Vou chamar assim. Ótimo. Muito bom. Gente, a gente precisa amarrar agora para encerrar o episódio. Professor Luiz, que aula, viu? Muito obrigado, assim, foi fantástico ouvir cada letrinha. Gente, eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Ah, talvez eu tenha falado um monte de coisa e deixou a galera super encucada aí. Isso é super importante porque é assim que a gente consegue pesquisar, se apropriar, fazer leituras, se aprofundar no debate. Então, todos os conflitos, todas as incongruências, tudo que foi provocado, ou a não abordagem completa de alguns temas também foi proposital para que isso possa servir de aprendizado por outros mecanismos para além desse podcast. Sim. Então, agradeço demais a oportunidade de discutir com vocês. De coração, espero ter contribuído e estou à disposição para outros momentos. Muito massa. A pergunta que eu faço é, Luiz, que dia que você vem para Minas pra gente tomar um café, um pão de queijo e conversar mais? Gente, você acredita que eu nunca fui? Então o convite tá mais que feito, viu? A gente te espera Bom, aqui ótimo. pra gente te dar uma volta ali na Lagoa da Pampulha. Venha, por favor, que a gente quer muito debater. A gente precisa mais de debates assim, que transforme mais, que a fala, né, reverbere cada vez mais. Sim. E aproveito a oportunidade para vocês virem ao Nordeste, né? Sou do Recife, é uma cidade incrível. Não venham em períodos de chuva, porque infelizmente a condição urbana, a falta de saneamento, enfim, a desigualdade social, traduzindo de forma mais explícita, né, coloca a população recifense em uma série de adversidades, mas fora ela, ou pensando elas, venham ao Recife, conheçam o Nordeste, saibam da nossa experiência, da nossa cultura, do nosso sotaque, né? Pensar que a diversidade ela é presente não só nas nossas identidades e também na nossa regionalidade, né? Na nossa composição geográfica, territorial, enfim, pensar sobre os seres humanos, já tô com a a roupa de ir. existência é loucura. Muito bom. Eu também não conheço o seu estado, viu? A gente vai ver quem vai conhecer primeiro, né? Se você vem ou se nós vamos subir para ir aí. Mas é isso. Pessoal, Maravilha. Pessoal, infelizmente a gente tem que encerrar, né, Fio? Eu acho que está sendo muito rico. E caminhando, né, para o fim dessa primeira temporada, mexe aqui dentro, dá aquele aperto no coração. Mas vem aí um último episódio que a gente vai debater, né, Fio, bem o que é a diversidade, a construção da diversidade, a construção de sala de aula, pensando que nós estamos, né, dentro de um ecossistema e, mais uma vez, né, frisando que essa iniciativa compõe as ações dos 20 anos do grupo. Tá? Então, é muito importante. Quem caiu de paraquedas aqui nesse episódio e não viu os anteriores, perdeu coisas legais, né? Nossa, e não deixe, gente, de ver os outros, que tá uma delícia. E vocês com certeza vão ver essa pessoa maravilhosa aqui na tela, né? Apresentando o projeto. E vocês vão entender o porquê que a gente conversou tanto aí dessas letrinhas, né? Então é isso, pessoal. Um beijo, um abraço e aguardem aí o último episódio da temporada. Um beijo, Luiz. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.